Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante. Ele vai estar hoje falando sobre Illuminati, a história não contada. Então vamos aí dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri, de todos os seres de luz, né? Quero mandar um beijo para Vanessa Gerbelli, grande atriz, pessoa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de conversar aqui algumas vezes. Tudo bom, Ale? E aí, boa tarde? Carmen, tudo bem? Tá tranquila a altura? Tá tudo legal? Tá. Chega mais para cá, assim, ó, que você tá. Metade da sua cabeça tá no símbolo. Aí. Ah, tá. Você sempre gosta de ver esse símbolo. Deixa eu até puxar um pouquinho para cá. Ué, É, claro, né? aí eu vou deselar mais o símbolo. Pronto. Ok, legal. Bora. Perfeito. Agora tá bom. É sempre bom ficar uma metadezinha oculta assim, que aí é o mistério. Mais mistério, né? Imagina Mais que meu, né? mistério. É. Com E certeza, aí, né? foi um sucesso ontem a sua vivência? Olha, foi extremamente legal, muito legal mesmo. Valeu a pena fazer. Acabamos levando 2 horas e meia falando sobre os mistérios do filme Caçadores da Arca Perdida e já deixamos um próximo compromisso. Não neste próximo domingo, no dia 5 de junho, se não me engano, que é um próximo É. domingo, nós vamos agora desvelar os mistérios do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Então, quem gosta dos mistérios do Graal, quem gosta de Rei Arthur, quem gosta dos mistérios templários em torno do Graal, não pode perder. Já todo mundo anota, os amigos, amigas da PAC, 5 de junho, a partir das 18 horas, vem aí Indiana Jones e a Última Cruzada. Mas ontem, Carmen, foi assim, muito legal. Muito legal, bacana. E as pessoas falaram assim, meu Deus, é tanta informação que É. agora a gente vai rever o filme com outros olhos. E o herói, o herói Indiana Jones, nós temos que ver ele com olhos completamente diferentes, porque a gente falou até da verdadeira história do Indiana Jones, na verdade, no que o Spielberg e o George Lucas se basearam para criar esse herói. Então o pessoal achou Uau. muito legal, muito bacana. Muito bom, muito bom. Alguém estava com a pipoca roxa? Não. Ah, eu não vi. Eu estava tão preocupado em encontrar essa arca perdida que eu acabei nem vendo a pipoca. Que a arca perdida, ela guardava dentro dela o pote de maná, né? Então, naquela época não tinha pipoca, tinha o maná naquela É, época, é isso mas eu aí. acabei não vendo a pipoca. Muito bom. Aí você hoje escolheu um tema bárbaro, Illuminati, porque hoje em dia tem muita gente que fala de Illuminati e É, não sabe o que é e sim, etc. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente esse Illuminati, a história não contada aí que você escolheu, a que sim, se refere? Vou até ligar o meu celular, que você me mandou uma imagem hoje aqui, eu quero, né? Se legal. eu precisar, eu estou com ela aqui. No nosso famoso Ai Arcanum, Arcanum quer dizer Sim. mistério, né? Primeiro eu tinha te mandado uma mensagem, uma imagem, mas aí eu Foi. comecei a estudar. E aí eu acabei te mandando mais 3 imagens. Você vai abrir aí agora, você vai ver, meu Deus do céu, Ah, Alexandre não, Castilho, eu só vi realmente. uma, eu só vi a primeira. Hoje está tão corrido que eu só consegui chegar no. Eu acordei 5h30 da manhã. Só consegui chegar no computador depois que acabei a live, às 15 para as 4. Quer dizer, Imagino. enfim, E, coisas da vida. viu, Não Carmen, vi com ainda. relação ao tema de hoje, né, Illuminati, a Ah, história não contada, eu tomei uma decisão, seguindo uma recomendação que você sempre dá junto com o Matt Saint-Germain. Hoje nós vamos bater aquele nosso papo gostoso, tranquilo, das 17 até as 18 horas. E qual que é o conselho teu que eu vou seguir? Eu vou entregar para Deus. Se der para a gente falar toda a história, a gente deu para falar. Se não der, a gente continua semana que vem, porque você vai entender que esse assunto é muito longo. E você falou uma coisa muito séria agora no início. Quando a gente simplesmente ouve esse termo Illuminati, fala-se tudo a respeito deles hoje.
E nós Sim, precisamos separar o que é ficção, o que é teoria da conspiração, daquilo que tem realmente a ver com a ordem Illuminati. Eu vou sim. começar de uma maneira mais descontraída. O grande fato, a grande verdade, é que nos últimos tempos, definitivamente, a ordem Illuminati ela voltou e passou a fazer parte da cultura pop. Isso, hoje em dia, é inquestionável. Muito Uhum. deste retorno se deve àquele autor, o Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci e ele escreveu também o livro Anjos e Demônios. Até os dois viraram filmes. E Sim. no livro Anjos e Demônios, nós vemos a Igreja Católica, a trama do livro, né, num momento em que está sem um Papa, e nesse momento os Illuminati se insurgem contra a Igreja. Então é muito interessante, claro que aquilo ali é uma obra de ficção, mas a temática, né, foi muito bem estruturada. Agora, no filme Anjos e Demônios, que tipo de Illuminati o Dan Brown está falando? Olha a pergunta que eu acabei de fazer. Que tipo de Illuminati? Porque, em primeiro lugar, a ordem Illuminati existe? Uma pergunta bem simples. Resposta: existe. Só que quando falamos em Illuminati hoje em dia, não é como na época que eles surgiram. Já já nós vamos falar disso. Não Uhum. temos apenas uma ordem Illuminati. Temos vários grupos que usam a denominação Illuminati. Temos vários tipos de organização Illuminati. No caso, o Dan Brown, no Anjos e Demônios, ele aborda um tipo de Illuminati bem interessante, que é o Illuminati científico. E é muito interessante isto, Carmen, porque é o seguinte: nós sabemos que existe uma ciência acadêmica que temos acesso nos colegiais, nas faculdades, podemos estudar, até nos formar em várias cadeiras ligadas a essa ciência mais acadêmica. Mas existe uma ciência de ponta que ela é muito restrita, ela é muito fechada e as pessoas só têm acesso à descoberta desta ciência muitas vezes anos depois que essas descobertas já estavam sendo testadas em ambiente fechado. Então, isso constitui um grupo fechado, uma ciência fechada, que ela não é aberta para todo mundo. E o Dan Brown, ele fala de um tipo de Illuminati que teria existido em tempos antigos, na época de Galileu Galilei, Uhum. Copérnico, Giordano Bruno, e a gente sabe que naquela época em que eles viveram, a ciência, às vezes, ela era vista como magia, ela era Uhum. vista como bruxaria. E, na verdade, a magia também é uma ciência, né? Só que nos tempos de Galileu Galilei, de Giordano Bruno, Copérnico, entre outros, muitos cientistas chegou um momento que foram até perseguidos, até pela Santa Inquisição. Eles tiveram até que inverter um pouco as teorias. O próprio Galileu Galilei teve que falar perante o Vaticano: olha, algumas coisas que eu falei não são bem assim, porque o fato é que ele foi perseguido. Então, desde aquele tempo, alguns cientistas eles passaram a constituir grupos fechados até para fugir a uma perseguição que naquela época era religiosa. Então nós temos um Illuminati científico, nós temos um Illuminati que é ligado à tecnologia, nós temos os Illuminati clássicos, que são associados a sociedades secretas, nós temos hoje grupos Illuminati. A gente não pode falar, existe uma só ordem Illuminati. Já houve, mas não é a realidade nos nossos tempos atuais. São diversos grupos e até existem grupos falsos
que apenas usam o nome Illuminati porque é um nome famoso, mas quando você vai ver, aquilo ali não tem nada de Illuminati, são mais aproveitadores querendo utilizar o nome para levar certas vantagens, né? Então, isso explicado, eu te mandei aí um monte de triângulos e pirâmides. Eu vi. Vamos começar a falar dos símbolos associados aos Illuminati. Então, em primeiro lugar, qual é o símbolo oficial da Ordem Illuminati? Como eles são representados? Qual a simbologia que os representa? A pirâmide, só que aí tem uma curiosidade. A pirâmide Illuminati não é como a pirâmide egípcia. Ela lembra a pirâmide egípcia, claro que lembra. Mas qual é a diferença, Carmen? Se você for ver aí o desenho que eu te enviei, qual que é a diferença que você consegue reparar na pirâmide Illuminati? Você que também ao vivo conhece as pirâmides lá do Egito. É que as pirâmides do Egito, elas têm todas a mesma medida, né? E aqui não. Não é? Sim, é uma diferença. Agora, a outra é o seguinte: você vê que a pirâmide dos Illuminati ela não sobe até o ápice de uma vez só. Ela fica truncada no meio. Existe um espaço e depois que tem o triângulo com o olho lá no topo. Então, até na Ah, nossa... essa primeira que você está E a falando? primeira, Sim. isso, essa em preto e branco. Essa em preto e branco aí com os tijolinhos, né? Essa É, é a pirâmide da Ordem Illuminati, que está presente na nota de $1, que você conhece muito bem. Então, a sim. pirâmide ela sobe, ela fica truncada, existe um espaço, aí o triângulo com o olho. Então, é muito interessante porque o que esta pirâmide Illuminati ela significa? Ela significa que existe uma hierarquia muito rígida, muito bem definida na ordem Illuminati, sendo que o comando realmente está na parte do triângulo com o olho. A parte da pirâmide truncada para baixo são subalternos, ainda que eles estejam na estrutura Illuminati, mas não mandam. Quem comanda tudo são aqueles que conseguiram subir toda a pirâmide e saltar e se encontram dentro do triângulo onde figura o olho. Então, isso Uhum. já é um dado bem interessante, bem curioso, né? Então, é como se houvesse uma hierarquia, houvesse comandados, houvesse subalterno, mas mesmo esses subalternos que estão na parte de baixo da pirâmide, eles não sabem, na verdade, quem está lá em cima, quem controla o jogo de fato. Em algumas sociedades secretas, como Hermetic Order of Golden Dawn, você tinha uma ordem externa, você tinha uma ordem mediana e você tinha a terceira ordem, onde eles falavam de uns tais de chefes secretos. Agora, quem eram esses chefes secretos? Muito pouca gente sabia, né? Por exemplo, alguém que tivesse na ordem externa e até algumas pessoas na ordem mediana, sabemos que tem alguém acima de nós que comanda, mas nós não sabemos quem é. Ah, quem eles são? São os chefes secretos, né? Então, é bem interessante. E o triângulo deles, o símbolo Illuminati, não é apenas o triângulo com olho. Esse triângulo com olho, embaixo precisa haver a pirâmide truncada. Se não houver, não é símbolo da ordem Illuminati. Agora, eu mandei para Carmen, além da pirâmide Illuminati, mandei 2 outros triângulos com estilos de olho bem diferentes. Tem um triângulo que eu mandei para Carmen, que é um triângulo com olho no centro e uma cruz de 4 braços iguais atrás.
Carmen, você que é uma conhecedora também de símbolos, você quer tentar decifrar a que estrutura pertence esse triângulo com a cruz templária atrás e o olho no meio? Ah, não tenho ideia. Agora, a cruz parece uma cruz de Malta, né? Lembra, Ah, lembra, lembra, né? lembra. Mas você vai ver, por exemplo, a cruz templária, olha o meu anel aqui, ó. Você olhando no meu Sim, anel, você vê eu uma vi. diferença, porque a Toda de live eu Malta, vejo, ela é eu mais nunca. triangular, né? Ela é mais É, cavadinha no meio. é. Esse olho, triângulo, olho e essa cruz de quatro braços atrás, é chamado o olho da providência divina. Hum, Então, é um outro símbolo. Onde tá. nós encontramos o olho da providência divina? Nós encontramos nas igrejas mais antigas, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Encontramos esse símbolo dentro das catedrais mais antigas da Europa. E por que essa simbologia está lá? Porque algumas igrejas na Europa e algumas catedrais, elas foram construídas por quem? Resposta: pelos maçons. Até a palavra Sim. maçom em francês quer dizer pedreiro. Mas aquelas primeiras igrejas, algumas construções ainda da época medieval, a gente sabe hoje em dia que elas ficaram de pé graças ao ouro dos cavaleiros templários. Então é por isso que a gente vê essa cruz aí atrás do triângulo, porque a cruz vermelha de quatro braços iguais é um símbolo dos cavaleiros templários. E por Tá. que eles colocaram esse símbolo em algumas igrejas antigas europeias, em algumas catedrais? Que tem uma época que a Igreja Católica perseguiu os cavaleiros templários. O grão-mestre Jacques de Molay, 22º grão-mestre da Ordem do Templo, na verdade, até a época de Jacques de Molay, a Ordem do Templo teve 23 grãos-mestres. Mas nós falamos que só teve 22. Mas isso é um segredo que um dia eu conto no outro pôr do sol, não é para hoje. Então, Jacques de Molay, o 22º grão-mestre, ele foi para a fogueira. Ele foi morto nas chamas da Inquisição, 18 de março de 1314. Graças a Deus, em outros países, como Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra, Escócia, os templários nunca foram perseguidos, mas os templários começaram a expressar um certo protesto por meio de símbolos que mais eles sabiam o significado. Então, quando você chega numa igreja, você vê um triângulo com o olho no centro e uma cruz de quatro braços atrás, é como se eles Sim. quisessem dizer: isto é o olho da providência divina, isto é o olho Hum, de Deus, tudo bem, mas estejam atentos, vocês religiosos, porque nós soubemos o que vocês fizeram com a nossa ordem, e estejam atentos na condução desse povo por meio da religião, porque se vocês não tomarem cuidado, ao invés de uma religião saudável, você acaba tendo fanatismo, e o fanatismo nunca é bom. Então é como se eles tivessem colocado esse símbolo em algumas igrejas antigas, em algumas catedrais, como um vigilante das ações que se fazem nas estruturas aí eclesiásticas, por assim dizer. E o olho da pirâmide Illuminati, daquela primeira que eu te mandei, os primeiros símbolos, é chamado de o olho que tudo vê. Então, são dois olhos diferentes, Carmen. O olho que sim. tudo vê está no topo da pirâmide Illuminati. O olho que tudo vê também está em praticamente todas as lojas maçônicas do planeta Terra. Hum, Sobre o trono do Venerável Mestre tem um triângulo com o olho, e na maçonaria chamamos de o olho que tudo vê. É como se fosse o olho do grande arquiteto do universo, que está constantemente vigiando os maçons e os seus trabalhos, a fim de que os nossos trabalhos sejam justos e perfeitos. Agora, tanto o olho que tudo vê dos maçons, quanto o olho no topo da pirâmide Illuminati, quanto o olho da providência divina, qual é a origem de tudo isso? É o último hum. símbolo que eu mandei para Carmen, que é
o olho de Horus. O olho de Horus. Isso. O olho de Horus é muito interessante porque quem é Carmen Horus? Horus é filho de Ísis e Osíris. Quando o pai de Horus, Osíris, ele é morto pelo irmão invejoso Sete, antes que Ísis ressuscite o seu marido, quem vai vingar a morte do pai é o filho, que é Horus. Horus, ele tem uma ligação com a luz. Ele tem uma ligação com os poderes da luminosidade. E é muito interessante que às vezes ele aparece com um disco solar acima da cabeça dele. Então, é claro que é um símbolo de iluminação. E é muito engraçado que a palavra iluminação, o termo iluminado, o termo illuminati, são termos muito próximos, são termos muito conectados. E nós sabemos que no Egito Antigo, cada deus egípcio praticamente tinha a sua escola de mistérios. Então havia a escola de mistérios de Ísis, a escola de mistérios siriana, a escola de mistérios de Ptah, que o filósofo grego Pitágoras fez parte dessa escola. Enfim, várias escolas de mistérios. E o que essas escolas de mistérios buscavam? A iluminação, a reparação, a regeneração do gênero humano, para que esse gênero humano, digamos, lapidado, regenerado, pudesse elevar a consciência planetária e, depois de cumprida essa missão, pudessem os iluminados regressar à sua origem divina, porque a nossa origem não é aqui a Terra. Então, essa ideia não é de hoje. Essa ideia é muito antiga. Essa ideia, a busca pela iluminação, a busca pela luz, o tornar-se iluminado, é algo que vem desde tempos egípcios e até antes dos egípcios. Quando você fala em caldeus, babilônios, fenícios, assírios, a coisa é muito longa, né? Então, a gente vê que toda essa simbologia de triângulo com o olho no centro tem uma profunda ligação com a palavra iluminação. Então, pausinha agora para água e para quem quiser fazer alguma perguntinha. Olá, família Pax. Estamos num momento muito forte de transformação e eu estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri sobre Illuminati, a história não contada. E amanhã eu estou aqui com a querida Célia de Marco, um momento de Santa Sara, com a Santa Sara de Cali, porque na quarta-feira é dia de Santa Sara e ela vai estar fazendo leitura de baralho cigano. Mas eu estou adorando você falar sobre toda essa energia do Illuminati, porque hoje em dia tem várias pessoas que estão usando essa palavra para vários tipos de pirâmides, inclusive. Enfim, eles inventam qualquer coisa e colocam o nome Illuminati. Mas não sabe de onde vem a seriedade que é mexer com símbolos e palavras sagradas que têm história e que foram colocados a serviço da humanidade pelos grandes mestres da luz, que já ascensionaram e querem auxiliar o nosso processo. E com a desculpa de que é uma coisa boa, muitas vezes as pessoas acabam se deixando levar por algo que não tem nada a ver, né? Então eu amei o seu tema hoje. Eu quero só falar aqui, acho que eu já comentei isso com você numa outra live, aquela primeira pirâmide que é o símbolo dos Illuminatis, que você falou que ela é truncada. A grande pirâmide na planície de Giza, a principal delas, a maior, a de Kelps, ela não tem a parte de cima. Ela termina exatamente assim. E a parte de cima são madeiras que são colocadas como se fosse a ponta da pirâmide. Ela termina assim, ela é chapada. A principal pirâmide na vida real, ela é composta por vários blocos de pedra, tipo paralelepípedo, mas não é paralelepípedo, mas enormes. O Bueno, num dos grupos, há 20 e poucos anos atrás, subiu a montanha. É proibido. A montanha não, a pirâmide. Quando ele desceu, fizeram ele comprar o ingresso do parque e queriam prender ele, porque não pode, é uma questão de segurança. E lá em cima, aqui nessa parte chata, nesse platô aqui, é uma pedra enorme. É uma pedra
de lápis-lazuli, que é uma das pedras sagradas do Egito. É uma das pedras com as quais Tutankhamon e outros faraós todos têm as principais joias, etc e tal, porque o lápis-lazuli tem a ver com o terceiro olho, entendeu? Que tem a ver com a coisa. O Bueno subiu, fez um ritual lá em cima, tirou foto, porque aquela época era foto, né? Revelou a foto, porque eu não acreditei. Ele saiu às 4 da manhã do hotel e falou: vou subir a montanha. Falei, imagina, vou subir a pirâmide. Falei, imagina, é proibido, você não vai a lugar nenhum. Ele saiu e foi. E aí ele levou um rapaz que ajudou ele a tirar foto, fazer as coisas e tudo mais. E olha, incrível, porque é exatamente isso. A principal pirâmide tem a ver, talvez, com toda essa filosofia, Sim, né, da sim, energia Illuminati. justamente. E é interessante que, como eu disse para você, eles voltaram na cultura pop com uma força incrível. Sim. Filme Anjos e Demônios. Tem um videogame famoso que virou filme chamado Tomb Raider, aonde aquela heroína, que é super aventureira, é interessante que o inimigo dela são os Illuminati. E o pai dela conhece um segredo deles, acaba desaparecendo, e aí ela vai atrás, mas os Illuminati estão atrás também. E isso, Tomb Raider, já tem alguns anos esse filme. Aí, quando a gente vem agora, 2022, ele está de volta no seu segundo filme, Doctor Strange. Eu não vou dar spoiler, que eu acho isso chato, não vou contar o filme, mas tem uma hora que os Illuminati são mencionados no Doctor Strange. E é muito interessante, o Doctor Strange é um mago, um médico que era cético, tem vários problemas na vida, resolve ir lá para o Tibete, Himalaia, Nepal, lá ele é iniciado numa ordem e ele desenvolve vários poderes. Mas entre os vários poderes que o Doctor Strange tem, um dos símbolos que ele sempre carrega com ele, até ele traz no pescoço, é um olho, Carmen, desse tamanho, que é o olho de Agamotto. Então aí você começa a juntar as coisas, né? Uma das armas principais que ele usa é um olho. Nesse último filme aparece, os Illuminati são citados. E existe até uma revista, olha como seu amigo conhece esse universo geek nerd, né? Que se chama Doctor Strange Illuminati. Então a gente Olha, entende que alguma coisa está acontecendo. E por falar em cultura pop, isso aqui até me arrepia, porque isso é dos tempos do Grupo de Dinâmica e Desenvolvimento para Adolescentes na Pax Universal. Eu vou tentar ó, ver se cabe aqui, porque é grande. 30 anos atrás. Dá uma olhada aqui. Olha a capa desse livro. O título está Que invertido, mas dá para legal. entender que é Illuminati, né? E Sim, olha é só, Illuminati, a pirâmide com o olho. justamente. Agora, o que isso aqui é, Carmen? Isto é um jogo de RPG que você sabia que tínhamos Olha. nossos grupos. E esse jogo se chama Generic Universal Role Playing System. É um sistema genérico de jogo de RPG Illuminati. Então, se você Olha. joga esse jogo, o RPG é um jogo que nós interpretamos personagens. Você vai ver o Sim. índice aqui, os personagens que um jogador pode ser. Ele pode ser membro de Cátaro, Templário, Rosa Cruz, Teosofia, Maçonaria. Então fizeram um jogo baseado nas sociedades secretas. E claro que, como as coisas misteriosas do universo acontecem, o dia que eu sou amigo dos donos dessa editora, infelizmente os dois faleceram. E um dia, do nada, eu estava lá na região do Cambuci, onde a editora fica, e eu parei o carro, faz tempo que eu não falo com eles, eu vou visitar. Nesse dia, cara, quando eu saí do carro, entrei na editora, tava o Douglas numa estante, eu entrei, ele virou, estendeu, acabei de traduzir, GURPS Illuminati, esse aqui é o teu. Falei, que? Né? Eu nem sabia que tinha o jogo, mas aí a capa já diz tudo, uma capa linda, né? E é um Maravilha. jogo muito divertido. Então, Muito a legal. gente... Ó, deixa eu só falar uma coisinha. A Sônia Mantovanelli está assistindo a gente. Ela participou do seu grupo de RPG há 30 Ah, anos atrás. que maravilha! Um beijão, um abração para a Sônia. Esse grupo, vocês se preparem. Ele está voltando. Quando vocês Oba, menos esperarem, vai ser um GDDA, sucesso. GDDA 2.0 estará voltando. É bem por aí, né? Muito Então, bom. agora que a gente falou, né, do Illuminati na cultura pop, que nós explicamos,
o olho que tudo vê, o olho de Horus, o olho da providência divina, a pirâmide Illuminati. Vamos começar e, teoricamente, né, tentar terminar a história da Ordem Illuminati Hum. original, que existiu e podemos dizer continua existindo no mundo atual, só que de uma maneira muito oculta e, como eu expliquei, fragmentada em vários grupos, onde cada grupo é um tipo específico de Illuminati, como eu já citei hoje. Só que para Uhum. compreender a Ordem Illuminati, nós precisamos entrar na mente do homem que criou a Ordem Illuminati, do fundador dos Illuminati. E o nome dele é Adam Weishaupt, que foi a primeira figura que eu passei para cá. O Oi. Adam Weishaupt, né, fica tranquila que eu já sei que está aí no seu ai arcano. O Adam Weishaupt, ele foi um catedrático de direito canônico da Universidade de Ingolstadt, que ficava na Baviera, Alemanha, e ele foi o fundador da Ordem Illuminati. Nasceu no dia 4 de fevereiro de 1748. Então, ele é de 4 de fevereiro de 1748. Este é o Adam Weishaupt, né? Que criou, que fundou a Ordem Illuminati. E é muito interessante, Carmen, porque ele era filho do Jorge Weishaupt, era o pai dele, e o Jorge Weishaupt era catedrático de instituições imperiais e de direito penal em Ingolstadt, e a família deles é uma família judaica. Então, a origem do Adam Weishaupt é judaica. Tanto o pai quanto o filho estavam ligados ao direito. E eu sei que, Cabe, você estudou direito também, né? Você Não, chegou a fazer. não. Meu pai é advogado, né? Pelo Ah, Lago de tá. São Francisco. Meu pai Ah, é formado pela USP aqui. é verdade, é verdade. Né? Então é interessante porque é muito interessante esse fato. O Weishaupt, canônico, né? Catedrático de direito canônico. E o pai dele, catedrático de instituições imperiais e de direito penal, em Ingolstadt. Né? O Weishaupt, ele ficou órfão quando ele tinha 5 anos de idade. Então o pai dele faleceu e aí ele foi acolhido pelo avô, que era o barão Johann Adam Eichstätt. Johann Adam Eichstätt, barão, avô de Adam, que o acolhe. E ele se tornou tutor do menino. O menino perdeu o pai com 5 anos de idade e o avô converteu o Weishaupt ao cristianismo. Então, ele foi convertido ao cristianismo pelo avô e agora já tem uma coisa muito interessante. Adam Weishaupt, ele teve uma formação jesuíta exemplar. E os jesuítas adoravam o menino porque o menino tinha uma memória privilegiada e uma inteligência notável. E por que eu estou citando os jesuítas, Carmen, com tanta ênfase? Os jesuítas, para quem não sabe, eles têm uma estrutura hierárquica muito rígida de ordem literalmente iniciática. E eu vou contar um fato curioso dos jesuítas para vocês. Quando, recentemente, não faz tanto tempo, nós tivemos aquele problema no Vaticano com o Papa anterior, o Bento XVI, que, digamos, a gente nunca tinha ouvido falar disso, um Papa abdicar, né, do seu papado, mas muitos problemas estavam ocorrendo, problemas também lá naquele banco do Vaticano, estava uma bagunça, se bem que aquele banco sempre foi bagunçado, e chegou um momento, a situação chegou num ponto
que o Bento XVI, na verdade, não é que ele apenas abdicou, ele caiu. Ele também foi forçado a deixar o papado. E quem escolhe para colocar as coisas no lugar? O atual Papa, que ele pertence a que ordem? Ele é um jesuíta. Jesuíta, É, porque as coisas, na época do Bento XVI, Carmen, saíram do trilho de uma tal maneira que apenas um jesuíta, com a disciplina que eles têm, conseguiria colocar as coisas em ordem. E é o que o Papa Francisco tenta fazer até hoje, né? Sim. Mas é só um detalhe interessante e um detalhe curioso de um romance iniciático, que foi o romance Os Três Mosqueteiros, escrito por Alexandre Dumas. Um dos mosqueteiros, o que representa justamente a sabedoria, porque Athos representa o poder e Porthos representa o amor, Aramis, que simboliza a sabedoria, ele também é membro da ordem jesuíta. Então, quem assistiu o filme O Homem da Máscara de Ferro, que foi até com o Leonardo DiCaprio, com o Jeremy Irons, o John Malkovich, o Gerard Depardieu e o Gabriel Byrne, que fazem os mosqueteiros já com mais idade, tem um momento em que o rei, né, que é o Leonardo DiCaprio, faz o rei jovem lá francês, fala: olha, eu preciso que você me descubra quem é o líder da ordem dos jesuítas. Olha o termo, Carmen. Quem é o líder da ordem dos jesuítas? Porque os jesuítas conspiravam na França, né? E até o rei tinha um pouco de medo deles, coisa e tal. Bom, a gente sabe nas missões, né? Tem um filme lindo, no início de carreira, Robert De Niro, Liam Neeson também participa do filme, o próprio Jeremy Irons. Você viu aquele filme A Missão? Que é muito bonito esse filme. Se você não viu, tenta assistir, das missões que os jesuítas fizeram aqui na América do Sul. Então é incrível o poderio que eles, na catequese, desenvolveram em vários países e coisa e tal. E o Weishaupt também foi ensinado, os mestres tutores primeiro dele foram todos jesuítas, por causa do avô que converteu o menino ao cristianismo. Agora, quais foram as influências ocultas na vida do jovem Adam Weishaupt, que vai ser o criador dos Illuminati? Primeiro, o avô dele, o barão, tinha uma biblioteca invejável na grande propriedade. Nessa biblioteca, Weishaupt, na puberdade, começou a ler livros de filósofos franceses, que ele adorava, e na biblioteca ele tomou contato com a maçonaria e livros de sociedades secretas parecidas com a maçonaria. Então, olha como a mente desse menino, Carmen, vai sendo formada. Ele está sendo ensinado por jesuítas, está lendo filósofos franceses, começa a se interessar na adolescência por maçonaria e ordens secretas similares que haviam na Europa. Ele foi amigo pessoal de Robespierre, que é um grande nome, né? E ele conheceu Robespierre numa viagem à França. E depois do contato com Robespierre, os ideais dele se tornaram mais fortes ainda, do Adam Weishaupt. E tem um momento que ele conhece um ocultista dinamarquês chamado Colmer. Este ocultista tinha vivido muitos anos no Egito. Viveu muitos anos no Egito. Tem um momento que o Colmer volta para a Europa e decide fundar uma sociedade secreta maniqueísta. Havia muitas sociedades secretas maniqueístas naquele tempo, né? E aí ele entra em contato, né, com o Weishaupt e se forma lá uma amizade. E o Colmer, ele era amigo de um personagem misterioso na história, Cagliostro, que é extremamente associado à alquimia. Algumas pessoas falam de relações de Saint-Germain com Cagliostro também. Onde o Colmer conheceu Cagliostro? Na ilha de Malta. A ilha de Malta, naquele tempo, era propriedade da Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, que são cavaleiros hospitalários.
Você viu realmente, Uhum. Carmen, que eu estudei, eu fiz a minha pesquisa para falar hoje Nossa, aqui. tá É sendo um tá monte. amando. Eu vou precisar ouvir essa live mais 5 vezes para aprender. Não estou nem escrevendo, porque é muita informação, não dá nem É, tempo. é um monte de dado, né? Então, o Colmer encontra o Cagliostro na Ilha de Malta e tenta pensar o que o Cagliostro estava fazendo na Ilha de Malta, né? E aquela ilha, os cavaleiros hospitalários, né, tinham quartel-general lá, atividades secretas lá, então um encontro no mínimo misterioso, no mínimo assim, bem interessante, incógnito esse encontro, né? E depois desse encontro, que eles fundam a ordem. O Weishaupt, ele foi iniciado por Colmer nos mistérios de Mênfis. O que é Mênfis? Mênfis é o nome de uma localidade bem famosa e emblemática no Egito. O Egito. Justamente. Então, é muito interessante que o Weishaupt será iniciado nos mistérios egípcios de Mênfis pelo Colmer, mas agora eu quero fazer um parênteses, né, com um detalhe da história do Brasil. É, já ouviu falar, Carmen, na Revolução Farroupilha? Já. Que teve aqui, né, no sul do Brasil, lá pelos idos de 1800, né? Essa revolução tem um momento que Bento Manuel e Bento Gonçalves, ambos maçons, mandam chamar um italiano, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele era maçom do grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Ele era grão-mestre na época dos mistérios de Mênfis e Misraim. E ele também era membro da Ordem Carbonária. Tanto que no sul do Brasil, até hoje, existem as chamadas vendas carbonárias, que é uma ordem que tem os mistérios em torno da madeira, é uma ordem florestal. Como que transformamos a madeira em diamante? Olha que engraçado isso. Os maçons querem lapidar a pedra bruta em pedra polida. Isso representa a evolução do gênero humano. O Sim. carbonário quer transformar madeira em diamante. É apenas uma outra forma de falar sobre regeneração, sobre iluminação. E o Garibaldi iniciou a Anita Garibaldi nos mistérios de Mênfis e de Misraim. E depois levou ela para a Itália junto com ele. E na Itália, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi conheceram Blavatsky e trocaram bastante figurinhas com relação a esses mistérios todos. Eu só me lembrei disso agora, porque quando eu li aqui os mistérios de Mênfis, eu me lembrei do Garibaldi, e a gente tem muito dessas atividades até hoje no sul do Brasil, desses tais mistérios aí de Mênfis, né? Então, ele foi iniciado nos mistérios de Mênfis, isso não interferiu nos estudos do Weishaupt. Aos 25 anos, ele recebeu o título de professor universitário da Universidade de Ingolstadt, e apenas com 27 anos, né, quer dizer, somente, né, eram poucos, né, 27 anos ele já era catedrático da Universidade de Ingolstadt, com 27 anos de idade. Então o menino era um prodígio, né? Agora, tem um momento que o Weishaupt, vamos analisar as motivações dele para criar a Ordem Illuminati. Devido ao carisma dele, à inteligência, à memória, os jesuítas sempre tiveram ele em alta conta. E tem um momento que os jesuítas falam: você se tornará um sacerdote da nossa ordem. Então ele se torna um sacerdote jesuíta. Mas os jesuítas descobrem os estudos ocultos do Weishaupt. O interesse dele pela maçonaria, a ordem egípcia, e aí acabam expulsando ele da ordem jesuíta. Mas Adam Weishaupt não guardou rancor dos jesuítas, não guardou mágoa, e ele nunca perseguiu os jesuítas. Por que eu estou falando que ele nunca perseguiu os jesuítas? Porque lá no futuro, no momento da Ordem Illuminati, a Ordem Illuminati vai perseguir algumas autoridades eclesiásticas, mas o Weishaupt não permitia que tocassem nos jesuítas,
porque ele guardava muito amor pelos que foram os primeiros tutores da vida dele. Né? É um dado interessante da vida dele. Né? Depois que ele é expulso dos jesuítas, a verdade é que ele ficou um pouco desacreditado do cristianismo, né? E ele tinha um pensamento tão engraçado, ele falava assim, eu fico triste, né? Estou desacreditado do cristianismo e eu acho que, infelizmente, Deus ele não vai conseguir cumprir os planos tão belos que ele tem em relação à criação devido ao materialismo do gênero humano e devido a como a vontade do gênero humano está se tornando débil. Carmen, nós estamos falando de 1700. Pois Ele é. já via naquela época o materialismo. Ele já via Sim. que o gênero humano estava perdendo a vontade. A vontade era uma coisa fraca, débil. Aí eu fico imaginando, você já pensou se o Adão Weishaupt estivesse vivo hoje? O que ele ia Hoje. falar? Eu acho que ele, eu acho que ele já desistia, falava, desisto de tudo, não tem condição, porque é aquilo que os mestres falam, né? Tem um momento no Egito Antigo que um grande faraó, Akhenaton, no tempo dele, ele diz uma frase que todos os Rosacruzes conhecem, que é a seguinte: é da ignorância e somente da ignorância que o gênero humano precisa ser libertado. Quando você liberta o gênero humano da ignorância, ele se repara, se regenera e se ilumina. O Akhenaton falava isso muito tempo antes de Cristo. Agora o Weishaupt ele fala que em 1700 o materialismo imperava, a vontade humana estava débil. E aí Sim. ele se volta, ele pensa, poxa, com os jesuítas eu aprendi muita coisa, mas também não é o jesuíta. Não vai dar certo, porque esse materialismo. Mas eu gosto da filosofia maçônica, mas também não é a filosofia maçônica. Poxa, se eu não estou encontrando, né, em alguns grupos o que eu procuro, então eu vou fundar um grupo. E aí que ele decide fundar, no dia 1º de maio de 1776, a Ordem Illuminati. Ela é Olha, fundada na Baviera, dia 1º de maio de 1776. 776. Não, eu É, anotei porque 1º de maio é o dia da ascensão do Mestre Saint-Germain e 1º de maio também é o dia que ele assumiu o governo oculto do mundo, em 1º de maio de 54. Esse eu sei a data porque está mais pertinho da gente, apesar de eu não ter nascido em 54, nasci em 71, mas que ele assumiu a era de Aquários, a era de Ouro, para os próximos 2.000 anos, né? Olha só que coincidência, entre aspas, tudo 1º de maio, né? tudo Então, 1º de maio. Illuminati. Ok. 1º de maio, Fundação Illuminati. 1º de maio, Saint-Germain assumindo as funções. 1º de maio, no hemisfério norte, é o festival na roda celta do ano de Beltane, que é a É, união da grande deusa com o grande deus. E aqui no hemisfério sul é Samhain, que é o ano novo celta. 1º de maio é o dia do trabalho. A gente começa a entender que tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse dia, porque vai muito juntando um monte de forte. coisa muito forte, que não é por acaso, né? Então, ele era fundador, né, dessa ordem, muito adepto. Ele vai colocar nos Illuminati a disciplina jesuíta e ele Uhum. gostava da estrutura hierárquica maçônica, quando ele constituiu a ordem. E agora, Camilo, eu vou fazer o seguinte: eu tenho 9 minutos, então eu vou colocar agora. Vai ser bacana deixar suspense para a próxima segunda-feira. Mas hoje eu vou colocar o objetivo da Ordem Illuminati. Tá. E na próxima segunda, eu vou explicar como eles se desenvolveram, o que fizeram no mundo e, tragicamente, por que a ordem original do Weishaupt ela foi perseguida e, teoricamente, teria terminado. Mas isso Uhum. são as cenas do próximo capítulo. É para um outro pôr do sol. Mas vamos fechar hoje com o objetivo Illuminati nas palavras do seu fundador, Adam Weishaupt. Olha o que ele fala
sobre a ordem. Qual, em resumo, é a nossa finalidade? A felicidade do gênero humano. Quando vemos como os mesquinhos que são poderosos lutam contra os bons que são fracos, quando pensamos como é inútil combater sozinhos contra a forte corrente do vício, nos vem à mente a mais elementar das ideias. Devemos trabalhar e lutar todos juntos, estreitamente unidos, para que, deste modo, a força esteja do lado dos bons e da luz, pois, uma vez unidos, nunca mais voltarão a ser fracos. Este era o objetivo original dos Illuminati. Agora, tem coisa aqui de arrepiar. Quando no início é dito, qual, em resumo, é a nossa finalidade? A felicidade do gênero humano. E o que eu vou dizer agora, eu posso falar, não há problema algum. Quando você está na maçonaria, nós temos manuais que são de instruções, cada grau, né, tem o seu manual. E nos primeiros graus, você abre as primeiras páginas e você lê. Qual é o objetivo da maçonaria? É tornar feliz a humanidade, pelo aperfeiçoamento dos costumes e pela prática de uma sã moral. Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa em comum, né? Claro, tudo interligado. Tudo interligado. E quando o Weishaupt ele fala aqui, quando vemos como os mesquinhos que são poderosos lutam contra os bons que são fracos, quando pensamos como é inútil combater sozinhos contra a forte corrente do vício. Gente, parece que esse homem escreveu isso na semana passada. Porque quando a gente olha para o mundo hoje em dia, você vê, às vezes, poder, influência na mão de pessoas que fazem uso tão mesquinho disso. E quando você olha, e a Carmen sabe que eu tenho muita preocupação com a juventude, a luta que é hoje em dia dos pais, das famílias, para manter vícios, caminhos errados, más companhias longe dos seus filhos. Então a gente entende que o Weishaupt era um visionário, porque praticamente os objetivos que ele tinha no tempo dele, 1776, se aplicariam no mundo atual. E nesse mundo atual, é realmente importante que os laços de união daqueles que falam em nome da luz maior, independente de religião, filosofia de vida, sociedade secreta, ordem hermética, nossos laços de união têm que ser sinceros, estreitos, e devemos estar cada vez mais unidos. Porque se nós estivermos unidos, conseguiremos auxiliar a alta invisibilidade. E Saint-Germain já fez a convocação. É dito hoje que não é preciso você ascensionar para ser um membro da Fraternidade Branca. Você pode ser um membro elevando tua alma, abrindo teu coração, direcionando tua mente porque é nobre e querendo começar a trabalhar desde agora. Então, essas palavras, Carmen, são muito fortes e me emocionam, porque a gente observando o mundo atual, realmente temos já tomado a consciência de que ou o gênero humano se repara, se regenera, se ilumina pela via do autoconhecimento e evolui, ou realmente não tem condição de nós chegarmos a um bom término, né? É mais ou menos por aí, tá bom? Maravilha, Ale, adorei. Então, olha lá, família PAC, segunda que vem tem mais, né? Tem a segunda parte para que a gente possa aprender mais sobre a história dos Illuminati. Tua mensagem final em 1 minuto. Meu Deus, a minha mensagem final em 1 minuto é dicas fáceis rápidas.
se autoconheça, se repare, se regenere, se ilumine e jamais perca a consciência de que o destino de todos nós da humanidade é um só: a ascensão. Ter isso no seu coração constitui a verdadeira iluminação. É só isso. Imagina, maravilhoso. Obrigada, Lê. Excelente semana para você. Até segunda. Família Pax, amanhã eu estou aqui com a Célia de Marco, um momento com Santa Sara de Cali. Ela vai estar fazendo leitura de baralho cigano, porque na quarta-feira é celebração de Santa Sara. E é isso. E vamos todos nos iluminar. E a semana que vem tem mais. Gratidão, namastê, Tchau, tchau. família Pax. Obrigado. Obrigada, Tchau, Lê. tchau.